começa a mostrar a minha prateleira de literatura fantástica. Eu começo com esse livro, Coração de Tinta, da Cornélia Funke, que é parte de uma trilogia, O Mundo de Tinta, e eu já tenho os 3 livros, e eu já li os 2 primeiros. O terceiro, Morte de Tinta, eu ainda não li. Coração de Tinta, o tema dele é um personagem que tem a capacidade de, quando lê em voz alta uma obra, seja qual for o que ele estiver lendo, o texto que ele estiver lendo, o romance, livro que ele estiver lendo, de transportar alguns personagens da história que ele está lendo para o nosso mundo. E, perigosamente, de repente, transportar, sem ele querer, transportar pessoas do nosso mundo para dentro do livro que ele está lendo. Esse é o núcleo do enredo que dá origem a todos os problemas, todas as peripécias dentro da série Mundo de Tinta, que começa aqui com o Coração de Tinta, que já foi até filmado. 2 coisas que eu queria dizer sobre a série. Uma é que a linguagem da Cornélia Funke, que é a autora da série, que é uma escritora alemã, é uma linguagem muito bonita, é verdadeiramente prosa poética. Eu louvo a tradutora, a Sonali, é homem ou mulher, não sei, Sonali Bertuol, que conseguiu preservar isso, porque deve ser proposital, que é uma linguagem belíssima, você tem vontade de ler em voz alta o texto. E aí eu fiquei pensando se não seria de propósito, eu não conheço outras obras da Cornélia Funke, para poder dizer se ela mantém isso nos outros livros ou não. Mas eu fiquei pensando se não seria de propósito ela ter uma prosa tão encantatória na série Mundo de Tinta, porque coincide com o tipo de personagem, com essa capacidade, esse poder, esse dom fantástico que ela colocou, que ele tem, né? E que depois a gente descobre que alguns outros personagens também têm dentro da história. Agora, o senão, que eu acho, tanto no primeiro livro, quanto no segundo, o terceiro eu não posso falar, porque eu ainda não li, é que ela tem o mau hábito, a autora, de dar muito poder aos seus personagens do mal, né? Os seus vilões. Você vê frequentemente, tanto no primeiro livro quanto no segundo, no Coração de Tinta, como no Sangue de Tinta, os personagens bons, né? Os heróis e heroínas da trama, eles estarem sempre ou presos, ou sendo perseguidos, ou na iminência de serem encarcerados, ou fugirem de uma armadilha e serem apanhados outra vez e outra vez aprisionados. Ela repete muito isso, muito, tanto no primeiro livro quanto no segundo. Ela coloca os seus personagens positivos, né, os seus personagens bons, muito passivos. Ela dá assim uma força e um dinamismo para os personagens ruins, para os vilões. Isso aí eu não gostei. Eu achei que foi uma falha da autora, ela só conseguir fazer a sua trama andar colocando sempre os seus heróis e heroínas indefesos. Isso aí eu não gostei. Mas gosto do livro, tanto que eu comprei os outros da série. Eu gosto da série, mas eu faço essa ressalva. Outro que eu tenho de fantasia é esse aqui, que é uma antologia de fantasia urbana, Ruas Estranhas. A antologia foi montada pelo George R. Martin e o Gardner Dozois, né? Não sei pronunciar esse nome. Não tem nenhuma obra do George Martin aqui, mas como por causa do A Guerra dos Tronos ele ficou muito conhecido, coloca o nome dele em destaque. E é uma antologia que reúne obras da Charlene Harris, da Diana Gabaldon e outros autores. Eu comprei por causa da novela da Diana Gabaldon, que é a autora da série Outlander. E aí tem uma novelinha dela aqui. Lord John e a Peste de Zumbis. O Lord John, para quem já leu alguns volumes da série Outlander, ele aparece na série Outlander, e desde que esse personagem começou a ganhar destaque dentro de Outlander, eu digo para quem me pergunta, ou até quando eu tenho alguma oportunidade de conversar sobre a série, que eu sempre achei o Lord John o único personagem da série que pode se ombrear com o casal de protagonistas, a Claire e o Jamie Fraser. E aí eu vinha descobrir, depois disso, que eu percebi como o personagem é forte, eu vinha descobrir que a Diana Gabaldon tem uma série só para ele. Tem uma série só pro Lord John. Já tem uns 5 livros que saíram dos Estados Unidos, 5 ou 6. E agora tem essa novelinha, finalmente uma aventura dele traduzida, né? Para o português, editada em português. Pena que os outros, até agora, nenhuma editora se animou a colocar no Brasil. E eu gostei muito.
de Lord John e a Peste de Zumbis, embora não seja chegada a histórias de zumbis, mas eu gostei da história, achei muito bem montada. Ela apela às vezes pro terror, realmente, mas também não chega a ser aquele terror assim que você fica morrendo de medo. É um terror assim mais na base do suspense e por causa do tipo de criaturas da história, né, que são mortos-vivos. É uma história bem interessante, bem montada. Tem até uma explicação de como é que essas criaturas se tornaram zumbis, mesmo que seja uma explicação assim meio fantástica, mas tem. Ela não deixa assim a ideia solta, né? Ou esse fenômeno solto dentro da história. Ela apresenta uma explicação. E quando termina, tem uma conclusão, a aventura, mas tem alguns personagens que surgem aqui que podem ser ganchos para outras aventuras do Lord John, mas aí a gente teria que ter acesso a elas, né, no Brasil. Quem sabe no futuro alguma editora resolve publicar as aventuras do Lord John no Brasil. Eu gostaria muito. Outro livro da minha prateleira de ficção de literatura fantástica é esse aqui, esse romance, O Jardim da Serpente, da Judith Merkley Briley. Ela tem outros livros também, mas não saíram em português. E é uma história que mistura romance histórico, as relações entre Inglaterra e França em finais do século XV, começo do século XVI, a situação dos pintores e quais eram os grandes artistas dessa época. Você tem os personagens, alguns personagens vilões dentro dessa história que invocam forças das trevas, né, para obter poder. E como sempre eles não controlam essas forças, né? Eles nunca controlam, mesmo quando pensam que controlam. E você tem uma personagem que é a heroína da história, que é uma jovem que ficou viúva, o marido dela era pintor, e aí ela fica sem recursos, ela fica à beira de ficar na pobreza, na indigência, e para escapar da indigência e escapar de repente do perigo de acabar tendo que se prostituir, ela, como conhece um pouco de pintura, ela resolve pintar também, fazer algum dinheiro com isso, né? Conseguir se sustentar pintando. Mas estamos no final do século XV, começo do século XVI, e as mulheres não pintam. Então é muito interessante. Tem esses vários ganchos. Você tem o romance histórico, você tem a trama fantástica, você tem a história dessa jovem pintora clandestina e as coisas que ela tem que fazer para continuar clandestina. E você tem até uma história de amor a certa altura da trama, né, do enredo. É muito gostoso, eu gostei muito desse livro. É uma pena que não existam mais livros da Judith em português. Eu não gosto muito de ficção científica, não é dentro da literatura fantástica, não é a vertente que eu gosto mais, mas eu tenho algumas exceções. Esse aqui, por exemplo, eu gosto muito. Mundo Perdido, da Valerie Newman Colander. Ela também tem outros livros, mas que eu saiba não existem em português, acho que em português só tem esse, que é uma história de pós-hecatombe, né? A história do nosso mundo depois que houve uma guerra provocada pelas armas químicas. E aí você tem toda a população que restou, as pessoas que sobreviveram, né? Espalhadas pelo mundo por regiões ermas, né? As pessoas não moram juntas, elas moram assim, cada uma num canto, cada uma num casebre, escondidas. Algumas vivem escondidas, algumas roubam. É uma sociedade em que não existe mais tecnologia, você não tem mais telefone, você não tem celular, você não tem máquinas. É uma sociedade assim que voltou à era pré-tecnológica, à era pré-industrial. As pessoas vivem de plantação, vivem da criação de animais e o dinheiro delas é o escambo. Você troca uma coisa por outra. Se você é capaz de fazer um casaco, você faz o casaco, costura, né, o casaco e aí troca por um quilo de algum tipo de legume ou por um pedaço de carne ou por um animal, né, que outra pessoa cria. E a história, embora não seja narrada na primeira pessoa, ela privilegia na sua narrativa o ponto de vista de uma menina, que é uma pré-adolescente, a Nina, que quando começa a história ela tem uns 13 para 14 anos e aí ela vai crescendo e se tornando mulher ao longo do romance, né? É muito interessante. É uma história que ela não é narrada linearmente. Quando começa o romance, a destruição, né, a guerra já aconteceu, né, as armas químicas já destruíram tudo e existem algumas pessoas que
foram diretamente atacadas por essas armas químicas e elas se tornaram assim fisicamente monstruosas. Então é um romance que mistura um pouco de suspense, que mistura assim muita delicadeza quando trata da Nina, né? Inclusive pelo fato dela ser adolescente, ela está descobrindo uma série de coisas sobre ela, sobre o corpo dela, sobre os seus sentimentos, sobre a pouca relação em família que ela tem, que ela só tem uma tia. E então você vê esse mundo destruído, né? Pré-industrial pelos olhos dela predominantemente, mas em alguns momentos a história, a narrativa é cortada pelo diário de uma dessas pessoas, de um desses sobreviventes que era um professor e que agora está deformado por causa das armas químicas. Eu gostei muito mesmo. Eu já li umas 3 vezes esse livro. O outro, que também é ficção científica que eu gosto, como eu falei, não é a minha vertente de literatura fantástica favorita, é um que eu já fiz até o vídeo, A Máquina do Tempo, do A.G. Wells, que eu também gosto bastante, que eu também já li mais de uma vez.